Capítulo 10. Abrão e a terra prometida. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei o nome. Sê tu uma bênção. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, versos 1, 2, 4, 6 e 7. Abrão era da linhagem de Sem e guardava em seu coração a esperança do retorno a Sião. Como Jó, Abrão foi submetido a muitas provas de fé, nas quais a honra do Criador estava comprometida. O primeiro grande teste veio com a ordem para que ele deixasse a casa de seu pai, partindo em busca de uma terra prometida. Falando da fé que moveu os passos de Abrão, a Epístola aos Hebreus afirma: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus capítulo 11, 8 a 10. O que moveu Abrão em seus passos de fé não foi a esperança por um reino terrestre, mas pelo reino eterno de Deus. Ele deixou o conforto de Ur dos Caldeus, uma das cidades mais avançadas da época, passando a morar em tendas, sendo peregrino em uma terra que foi-lhe prometida como herança eterna. Mas o que havia de especial na terra de Canaã, atual território de Israel, para que o Criador oferecesse ao patriarca como prêmio de seu plano de redenção? Como foi dito no capítulo 7 deste livro, o Jardim do Éden, onde se encontra o Monte Sião, o lugar do trono, permaneceu sobre a terra até por ocasião do dilúvio, quando Deus o arrebatou para o seu lugar de origem, ao norte, na Jerusalém celeste. O retorno a Sião consistiu desde o princípio na bendita esperança dos fiéis redimidos. Nos dias de Abrão, vivia ainda Sem, o primogênito de Noé, que tivera o privilégio de contemplar ainda que de longe o Éden neste mundo. Certamente Abrão, em sua juventude, teve o privilégio de ouvir dos lábios do ancião a descrição daquele lugar tão sonhado, de onde jorra o rio da vida. Depois do dilúvio, a superfície da terra modificou-se e ninguém podia determinar com certeza o local em que estivera o paraíso. Alguns indicariam o território onde nascem os rios Tigre e Eufrates, como sendo o lugar do paraíso, pois o livro de Gênesis afirma: e saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, o segundo chama-se Gion, o nome do terceiro é Tigre, e o quarto Eufrates. Gênesis 2, versos 10 a 14. Ao ser arrebatado deste mundo, contudo, o rio da vida deixou de fluir pela terra, secando os 4 rios em que se dividiam. Os rios que depois passaram a ser chamados por esses nomes, como Tigre e Eufrates, na verdade, eram outros rios, não havendo, portanto, a possibilidade de determinar com precisão o berço do paraíso. No momento em que Deus, referindo-se à terra de Canaã, prometeu dá-la em herança eterna para Abraão e seus filhos,
tornou-se conhecido o lugar sagrado em que repousou no passado, antes do dilúvio, o Jardim do Éden. A promessa que o Eterno fez ao patriarca está relacionada ao restabelecimento do paraíso sobre a terra, no mesmo lugar em que esteve outrora. O profeta Zacarias viu em visão um momento em que o Eterno purificará a terra prometida, transformando-a num imenso vale, sobre o qual estará para sempre a cidade de Deus, ao norte da qual se encontra o paraíso, onde está Sião, o lugar do trono. Você pode confirmar isto no livro de Zacarias 14, 4 e 8 e Apocalipse 21, 1 a 4. A santidade da terra que foi prometida ao patriarca Abraão e à sua descendência foi proclamada por Moisés em seu cântico de vitória. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Deus, que as tuas mãos estabeleceram, e o Senhor reinará por todo sempre. Êxodo capítulo 15, versos 13, 17 e 18. Encontramos nas palavras proféticas de Moisés a clara revelação de que o território entregue aos cuidados de Israel consiste no lugar do santuário de Deus, de seu santo monte, que é Sião, onde ele reinará para todo sempre no meio do seu povo.